E muitas vezes aquela restauração que não fica de jeito nenhum é por um problema funcional, né? Não há restauração que resolva se tu tá toda hora fazendo uma sobrefunção naquele dente, naquela região. Isso começa normalmente, a queixa mais comum é dente fraturado, dor na articulação? Acho que dor na articulação, né? É dor na articulação, Dor na articulação. É a grande maioria das vezes. Porque, muitas vezes, o dente fraturado, ele vamos dizer assim, um diagnóstico não está muito preciso, né? Às vezes, o dentista clínico, que é esse que recebe o paciente do dente fraturado, ele não consegue ter essa visão um pouco de fora da boca, que a gente, por treinamento, busca essa visão, e ele troca a restauração, né? Aí depois de algumas vezes, peraí, alguma coisa está errada, vamos dar uma revisada. E aí se percebe... Tu tem até um vídeo, né, Miguel? Eu tenho uma... E é legal de ver esse vídeo, sabe, porque é importante as pessoas terem a noção de como é simples essa cirurgia. Por exemplo, nós tivemos a Gisela e o Miguel operaram uma das nossas THDs lá da clínica. E é tão simples que em 5 dias ela já voltou a trabalhar. Então, assim, uma cirurgia extremamente tranquila, né? Exato. Hoje em dia é uma cirurgia tranquila. Eu me lembro dela 2 dias depois lá na clínica, sem dor nenhuma. E a recuperação dela é muito rápida, né? E, claro, a cirurgia ortognática, né, a gente tem que considerar que existe a cirurgia de um arco superior e de um arco inferior. Quando ela é isolada, a recuperação dela é muito boa. Ela é um pouco mais dificultosa quando são os 2 arcos, que é uma cirurgia um pouco maior, mas eles se recuperam muito bem, né? Hoje, com as medicações pós-operatórias também disponíveis, assim, o paciente não precisa sofrer. E o embelezamento que deu, claro que essa nossa auxiliar, ela fez porque era uma necessidade funcional, mas o embelezamento que deu também auxiliando a funcionabilidade... esse é indiscutível. No caso dessa funcionária, ela tinha uma atresia de maxila, que é quando o osso de cima, né, que suporta os dentes superiores, ele é muito fechadinho. Então, a gente precisa fazer uma cirurgia para expandir. Quando é na infância, se usa aparelho e se consegue expandir esse osso só com o aparelho. Com o crescimento da criança, com o crescimento. Bota o aparelho e expande automaticamente. Automaticamente. Né? Só que depois da idade adulta, né, não tem mais como tu fazer a expansão só por pressão, né? Porque a linha mediana já consolidou. Já consolidou. Então, tem que se fazer uma osteotomia e abrir esse osso, né? Para poder ganhar espaço para os dentes. E aí, a gente, pensando nos dentes, acaba tendo benefícios, né? Que nem são esperados, mas acabam sendo consequência, que é, muitas vezes... a posição do nariz, que acaba ficando melhor, aparece mais o lábio superior... pessoas que tratam ronco através da expansão de maxila, né? A pessoa tem o palato, né? O céu da boca muito fechadinho e ronca em função disso. Eu vou ter que expandir a maxila do meu marido. Nós vamos gostar dessas coisas. Vamos deixar claro, as causas do ronco são várias. Né? Mas como a doutora Gisela estava dizendo, a gente faz um comparativo fácil, né? Se você pega uma plantinha no começo, é muito fácil. Se ela está crescendo torta, tu dá uma apoiadinha e ela se desenvolve na posição mais reta, né? Depois que ela já cresceu e está na idade adulta e está torta, fica mais difícil de tratar, né? Mas uma coisa que é importante, até serve de alerta, esse comentário, é que muitas vezes essa atresia, esse osso extremamente apertado, ele é fruto de uma deficiência respiratória, seja por desvio de septo, seja por adenoide, em que a pessoa não consegue respirar bem pelo nariz na sua infância e seu desenvolvimento vai para uma respiração bucal. A respiração bucal, consequentemente na evolução, vai fazer com que a pressão dos músculos da face apertem o osso e ele cresce, mas cresce apertadinho porque existe uma força e aí sim, quando ele está em idade adulta, já não tem mais outro jeito. Quais são os sinais na criança? Geralmente a criança que apresenta respiração bucal, ele tem dificuldade de respiração nasal. O ronco também não? O ronco ajuda bastante, chama muita atenção, né? Criança que ronca? Criança que ronca chama atenção, porque ele está tendo dificuldade de respiração nasal. A criança que está em repouso e está sempre respirando com a boca aberta, ou uma simples atividade, não correr o dia inteiro, mas uma brincadeira qualquer, ele sente muita dificuldade de respirar pelo nariz. Ele tem que abrir a boca e
está sempre esperando pela boca. Mas é aquela criança, desculpa te interromper, é aquela criança que está sempre de boca aberta, com a língua posicionada abaixo. E até por isso também é que o osso superior não se desenvolve, porque a gente desenvolve o osso superior pela pressão da língua também. Exato. E como ele respira pela boca, a língua está sempre posicionada no andar de baixo da boca, né? E aí o que acontece? Esse osso não desenvolve. Então é aquela criança que está sempre assim, ou que está sempre babando, né? Com que idade que se nota isso? Qual é a idade que tem que começar a ter preocupação? Por exemplo, uma mãe que está em casa, está assistindo e que, meu filho de vez em quando ronca. Roncar, todo mundo ronca, só depende de estar cansado ou não. Ou não, né, amigão? Você desculpa de quê? Eu já ronco pela idade, por estar com sobrepeso e pela idade. Vamos Mas defender. roncar, todo mundo ronca. É só tu dar um comprimidinho de dormonide e deixar que o cara ronca. Até meu cachorro ronca. Todo mundo ronca. Mas com que idade, assim, uma mãe tem que começar a se preocupar com a criança? Olha, no momento que ela começa a trocar os dentes, né? Quando começa Segunda dentição. a segunda dentição, no início da segunda dentição, porque a criança na idade inicial, enquanto está com os dentes de leite, né, os dentes descidos, ela já é uma criança já ainda jovem. Então, por exemplo, esses fatores, babar, ficar com a boca aberta, não são tão evidentes, porque praticamente todas as crianças... Criança né? pequena baba. Exatamente, né? Então, a criança depois já se desenvolvendo um pouco mais, continua com esses sintomas, né? Com essas características. Porque isso o paciente costuma fazer muita fantasia. E não só fantasia, mas até pouco tempo atrás, eu acho que era uma cirurgia mais complicada, com resultados mais complicados, pós-operatórios também mais complicados. A gente consegue dar uma olhadinha? Conseguimos sim. O que nós vamos ver nesse momento é a solução em que nós podemos ver que a paciente está com a boca torta. Assim. Então, veja a relação dos dentes em que parece que eles estão desviados para um lado. Então, se a gente prestar atenção, então tem a base óssea, tanto dos dentes superiores quanto dos dentes inferiores, que estão apresentando esse problema. Então, uma vez a cirurgia que permite a solução, seria essa daqui que nós vamos acompanhar agora. Em que, por esse lápis, a gente tem um traçado da região onde será feito um corte, e como existe um desvio em que os planos dos dentes estão inclinados, então existe excesso de osso de um lado e, teoricamente, falta de osso do outro lado. Então, nós não vamos inventar coisas que não precisam, que seria aumentar o lado que está mais correto. Então, se tira o excesso do lado que está sobrando, né? Uma coisa bem lógica, em que ali está feito o traçado, ali é uma segmentação e ali é a camadinha que está sendo removida, se vocês podem prestar atenção, em que uma vez removendo ela, isso é tudo calculado, programado, pronto. Estamos com a maxila agora posicionada numa relação paralela, equilibrada, com a face e com o plano dos dentes de mordida. Porém, nesse caso ainda, nós vamos seguir que teria uma goteira, aquele dispositivo que entrou nos dentes, ele é muito importante para dizer qual vai ser a posição dos outros dentes, né? Miguel, acho que quem está nos assistindo deve estar se perguntando assim, tá, cortou ali, tá? Tu fatiou, tu tirou, como é que tu... prende a parte de cima e de baixo. Quem está assistindo deve estar curioso. Muito interessante. Então, assim, aqui a gente consegue ver, e aí, Miguel, é muito interessante que tu comentaste que antes as cirurgias eram mais sofridas. Por quê? Porque nós não tínhamos esse material, que são placas de titânio, que servem para fixação do osso e permite que seja posicionado aonde se programou, aonde se planejou. E ali ele fique de forma estável e segura até haver a cicatrização óssea, que isso leva aproximadamente entre 45 e 60 dias. Isso era feito antes com aquelas fixações? Fio de aço. Com fio de aço, que permite mobilidade. E aí o que acontecia? O grande desconforto que as pessoas ficavam preocupadas é que para imobilizar um braço quebrado, se engessa o braço. Para imobilizar os ossos da maxila, a única resposta que tinha era
fixação e amarrar os dentes. E se passava 45 dias com os dentes amarrados. Fazia uma dieta forçada. Mais bota dieta Com forçada. Com canudinho. Chegou ao ponto de ter paciente chegar no consultório gordinho e falar, doutor, eu não quero operar, mas só amarra os meus dentes, só que eu quero perder uns quilos, né? Já chegou isso aí, isso é absurdo. Então, com o advento dessas placas, que já existe há muitos anos, mas chegaram ao Brasil de uma forma em momento muito oportuno, foi possível fazer essa cirurgia com uma estabilidade muito boa, em que esse tempo com os dentes amarrados, muitas vezes não se usa mais, ou se usa por prazo de 1 semana, 10 dias. Tá? Então, agora, na sequência, vai ser uma correção da mandíbula, porque ela não está sentando. Se nós vermos, ela encosta os dentes de um lado e do outro lado os dentes não estão encostando. Se a pessoa sair assim, ela não vai mais comer direito, né? Vai continuar emagrecendo. Então, ali a gente tem o delineamento da posição. Eu vou dar uma paradinha. Então, com o corte ósseo dessa forma, a gente consegue mudar a posição óssea como se fosse uma gaveta, deslizando uma superfície óssea sobre a outra. Então, a gente permite que essa superfície e essa outra, elas possam deslizar entre si, permitindo tanto um avanço da mandíbula, nos casos se a mandíbula é pequena, quanto um recuo nos casos da mandíbula grande. E aí se corrige também de forma lateral. Se um lado é mais alto e o outro lado é mais baixo, permite também a correção. E é o que vai acontecer, em que nós tínhamos esse lado mais baixo, esse lado mais alto, com a reposição que nós vamos acompanhar agora, a gente consegue ver que a coisa se equilibra. Olha lá no detalhe dele encaixando, ó, girou, mordida perfeita. Né? Então, dessa forma, se permite que o encaixe dentário seja perfeito. Então, nós tenhamos aí a conquista de resultado funcional associado a um resultado estético. Nesse vídeo especificamente, o queixo também era torto, né? Então, aqui também houve a correção de parte do queixo. Olha lá, o queixo foi separado, tirou-se a fatia e ele volta e encaixa numa correção de linha média. Então, está alinhado o queixo, a mandíbula e a maxila com o meio do rosto. Então, se nós formos traçar uma linha agora, pegando toda a metade do rosto, a gente vai ver que existe uma simetria. Da mesma forma, aqui estão presentes as placas que fazem a estabilização óssea até haver a cicatrização completa. 45, 60 dias depois, Miguel, essa placa não tem mais utilidade nenhuma ali, porque já houve a cicatrização óssea. Isso é removido? Não há necessidade. No Brasil não há necessidade. Em outros lugares do mundo, Europa, Estados Unidos, quem gosta de internet vai procurar alguma coisa e vai encontrar. Mas é uma questão de legislação, que lá eles são obrigados a tirar esse material. Problemas acontecem? De nenhum tipo. Muito pelo contrário, tem até um reforço ósseo. Se ele sofreu um trauma ali, aquele osso teoricamente está mais reforçado. Esse negócio de tirar corpo estranho, na verdade, para quem já trabalhou em hospital de emergência, a gente só tira se estiver causando problema. E na verdade é importante a gente falar sobre corpo estranho, ali como é titânio, não é um corpo estranho, né? A gente até coloca implante de titânio. Que é para durar o resto da vida. Então essas fixações de titânio não deixa ali de ser um são corpo maravilhosas. estranho para quem é da área médica, né, Ana? Mas para o paciente, o que ele tem que entender é que isso não vai causar problema nenhum. Não, só traz benefício porque mantém a fixação ali, né? Exatamente. Quanto a isso, a gente chama de biocompatibilidade. É o nome bonito que se usa para isso. Quer dizer o quê? Que aquele material ele é muito colega do corpo. O corpo aceita ele de uma forma muito boa. Então, a reação para poder eliminar aquela placa, ela praticamente é desprezível.